amor precisa ser alimentado por uma constante esperança. Como nos dias anteriores, meu adorável Jesus não se fazia ver, eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Acreditava, inclusive, que tudo havia terminado para mim. As visitas de Nosso Senhor e o estado de vítima. Mas nesta manhã, o bendito Jesus veio, trazendo uma horrível coroa de espinhos, e pôs-se ao meu lado, lamentando-se de tudo, em atitude de querer um alívio. Então, retirei-a pouco a pouco e, para lhe dar mais um gosto, a coloquei sobre minha cabeça. Depois ele me disse: minha filha minha, o verdadeiro amor é aquele sustentado pela esperança, e pela esperança perseverante, porque se hoje espera e amanhã não, o amor torna-se enfermo, pois sendo o amor alimentado pela esperança, quanto mais alimento esta lhe fornece, tanto mais forte, robusto e vivo ele se torna. E, se isso faltar, primeiro o pobre amor adoece e depois, permanecendo sozinho, sem sustento, acaba por morrer completamente. Por isso, por maiores que sejam as tuas dificuldades, jamais, nem mesmo por um instante, deves te afastar da esperança, com temor de perder-me. Ao contrário, deves fazer com que a esperança, superando tudo, te mantenha sempre unida a mim. Então o amor terá vida perpétua. 5 de setembro de 1900. Luísa, enquanto vítima, deve fazer o trabalho de Jesus, sofrer, rezar e aplacar a justiça. 6 de setembro de 1900. Continua vindo, meu docíssimo Jesus. Nesta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de seus sofrimentos em mim e depois disse-me: minha filha, eu desejo repousar um pouco e tu assume o meu ofício, sofre, reza e aplaca a justiça. Assim, ele adormeceu e eu me pus a rezar ao lado de Jesus. Depois, ao acordar, nos voltamos um pouco para as pessoas e ele me fez ver diversos planos que estavam sendo idealizados para provocar revoluções, especialmente um ataque de surpresa para obter melhores resultados em seu propósito e impedir que alguém pudesse se defender ou prevenir contra o inimigo. Quantos espetáculos funestos! Mas parece que o Senhor ainda não lhes dá a liberdade para realizar isso. E sem entender a razão, eles se corroem de raiva, pois, apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para executá-lo. Basta apenas que o Senhor lhe conceda essa liberdade, pois tudo já está preparado. Depois disso, voltamos e Jesus, todo chagado, me disse: vê quantas chagas me abriram e a necessidade do estado contínuo de vítima das tuas dores, porque não há momento em que me poupem de ofender-me. E sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos e as
orações para poupar-me. E se tiver suspensa no padecer, treme e teme que, ao não ver-me confortado nas minhas penas, eu não permita que seja concedida aos inimigos aquela liberdade que eles tanto desejam. Ao ouvir isso, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer, e enquanto fazia isso, viu o confessor que com suas intenções forçava Jesus a me fazer sofrer. Então o bendito Jesus me fez partícipe de tantas penas que eu mesma não sei como fiquei viva. Mas o Senhor, em minhas penas, não me deixou só. Parecia, na verdade, que seu coração não suportava me abandonar. E passei alguns dias junto com Jesus. Ele me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas, mas tanto pelo estado de sofrimento quanto pela minha dificuldade de expressão, sigo adiante e faço silêncio. Luísa precisa ser preparada por Jesus para recebê-lo na Eucaristia. Jesus e a Mãe Rainha falam de Luísa, sua total disponibilidade à divina vontade é suficiente para poupar os castigos, ao menos em parte, embora uma purificação seja necessária. 9 de setembro de 1900. Jesus continuava a vir, mas passei a maior parte da noite sem ele. Portanto, quando veio, disse-me: minha filha, que desejas? Que com tanto anseio estás a esperar-me? Acaso necessitas de algo? E eu, sabendo que devia comungar, respondi: Senhor, estive te esperando a noite toda, especialmente porque, devendo receber a comunhão, temo que meu coração não esteja bem disposto para te receber. Por isso, preciso que minha alma seja avaliada por ti, para que eu possa me preparar para me unir a ti sacramentalmente. Jesus, em sua bondade, avaliou minha alma para me preparar para recebê-lo. Depois, transportou-me para fora de mim mesma e juntos encontramos a nossa Rainha Mãe, que disse a Jesus: meu filho, esta alma estará sempre pronta para fazer e sofrer o que nós quisermos, e isso é como um laço que ata a justiça. Por isso, poupa tantas matanças e tanto sangue que as nações deveriam derramar. E Jesus respondeu: minha mãe, é necessário o derramamento de sangue, pois desejo que esta estirpe de reis caia do poder, e isso não pode ocorrer sem sangue, além de ser necessário para purificar a minha igreja, que está muito contaminada. No máximo, posso conceder poupar em parte, em consideração aos sofrimentos. Nesse momento, vi a maioria dos deputados tramando como derrubar o rei e planejando colocar no trono um dos próprios deputados que estavam reunidos. Depois disso, encontrei-me de volta em mim mesma. Quantas misérias humanas! Ah, Senhor, tem compaixão da cegueira na qual está imersa a pobre humanidade. Depois, continuando a ver o Senhor e a Rainha Mãe, vi também o confessor ao lado deles, e a Virgem Santíssima disse: vê, meu filho, temos
um terceiro, que é o confessor, que deseja unir-se a nós e fazer seu trabalho, comprometendo-se a contribuir para fazê-la sofrer, para satisfazer a justiça divina. Isso também torna mais forte a corda que te ata para te aplacar. E além disso, quando resiste à força da união daqueles que sofrem e rezam, e daqueles que contribuem contigo puramente, com a única finalidade de te glorificar e para o bem dos povos. Jesus ouvia a mãe, tinha consideração pelo confessor, mas não pronunciou uma sentença completamente favorável, limitando-se apenas a poupar em parte. Perversidade do mundo. Jesus faz Luísa falar de perversidade para concluir, diante do desalento dela, quão necessários são os castigos. 10 de setembro de 1900. Nesta manhã, encontrei-me fora de mim mesma e vi as tantas abominações e pecados enormíssimos que se cometem, incluindo os cometidos contra a Igreja e o Santo Padre. Depois, voltando a mim mesma, veio o meu adorável Jesus e disse-me: o que dizes do mundo? E eu, sem saber onde ele queria chegar com essa pergunta, e ainda impressionada pelas coisas que havia visto, respondi: Senhor bendito, quem pode descrever a perversidade, a dureza e a fealdade do mundo? Não tenho palavras para te dizer quão mal é. E ele, aproveitando-se das minhas próprias palavras, acrescentou: viste como um homem perverso? Tu mesma dissestes: não há modo de fazê-lo render-se, mesmo depois de quase lhe ter tirado o pão. Ele permanece na mesma tenacidade e, ainda pior, vai procurá-lo por meio de furtos e rapinas, prejudicando seus semelhantes. Portanto, é necessário que lhe toque a pele, caso contrário, se perverterá ainda mais. Quem pode descrever como fiquei pasma com essas palavras de Jesus? Parecia-me que eu havia causado sua indignação contra o mundo, em vez de defendê-lo. Pintei-o de preto, depois fiz o que pude para desculpá-lo, mas ele não prestou atenção. O mal já estava feito. Ah, Senhor, perdoa-me esta falta de caridade e usa de misericórdia. Luísa não consegue suportar o sofrimento de Jesus e por isso sente-se culpada, mas Jesus a conforta. O verdadeiro motivo é que haverá revoluções e maquinações contra a Igreja. 12 de setembro de 1900. Continua quase o mesmo. Esta manhã, ao ouvir, ele derramou suas amarguras, e eu fiquei em tanto sofrimento que comecei a rezar ao Senhor para que me desse força e me aliviasse um pouco, pois não podia resistir. Nesse meio tempo, veio-me uma luz à mente, fazendo-me pensar que cometia pecado ao fazer isso. E além disso, o que diria o bendito Jesus? Enquanto em outras ocasiões lhe roguei tanto que derramasse, desta vez sem ser rogada. Ele havia derramado e eu buscava alívio. Parece que estou me tornando mais má, e chega a tanto minha maldade que mesmo diante dele não me abstenho de cometer
defeitos e pecados. Então, sem saber o que fazer para reparar, resolvi dentro de mim que desta vez, para fazer um maior sacrifício e me dar uma penitência, para que minha natureza não ousasse outra vez buscar alívio, renunciar à vinda de nosso Senhor, e se viesse, devia lhe dizer: não venhas, amor, tem compaixão de mim e alivia-me. Assim fiz e passei várias horas em intenso sofrimento, e sem Jesus, quão amargo me custava. Mas Jesus, tendo compaixão de mim, sem que o buscasse, veio, e eu logo lhe disse: tem paciência, não venhas, que não quero alívio. E ele: minha filha, estou contente com o teu sacrifício, mas tens necessidade de um consolo. De outro modo, desfalecerias. E eu: não, Senhor, não quero alívio. Mas ele, aproximando-se da minha boca, quase à força, derramou de sua boca algumas gotas de leite doce, que mitigaram o meu sofrimento. Quem pode entender a confusão, a vergonha que sentia diante dele, esperando uma repreensão? Mas Jesus, como se não tivesse percebido minha falta, mostrava-se mais afável, mais doce. Eu, vendo assim, disse: meu adorável Jesus, uma vez que tens derramado em mim, e eu sofro, não deverias poupar o mundo? Não é verdade? E ele: minha filha, acreditas que eu tenha derramado tudo em ti? E além disso, como poderias enfrentar todo o castigo que derramarei sobre o mundo? Tu mesma viste que aquele pouco que derramei não podias resistir, e se eu não tivesse vindo te ajudar, terias sucumbido. Agora, o que seria se eu derramasse tudo em ti? Minha querida, deite-te a minha palavra, contar-te-ei em parte. Depois disso, transportou-me para fora de mim mesma, no meio das pessoas, e eu continuava a ver outros tantos males, especialmente maquinações de revoluções contra a igreja, e entre a sociedade planos para matar o Santo Padre e os sacerdotes. Eu sentia minha alma sendo dilacerada ao ver essas coisas e pensava: se jamais chegarem a realizar-se estas maquinações, o que acontecerá? Quantos males virão? E toda aflita olhei para Jesus, e ele me disse: e sobre aquela revolta que aconteceu aqui, o que tu dizes? E eu: qual revolta? No meu país não aconteceu nada. E ele: não te lembras da revolta de Andria? Sim, Senhor. Pois bem, parece que é nada, mas não é assim. Aquela foi toda uma ocasião e é um incitamento, uma força para outros países se moverem e derramarem sangue, causando ultraje às pessoas consagradas e aos meus templos, porque cada um deseja demonstrar quão habilidoso é em instigar o mal. Competirão para ver quem pode fazer mais mal. E eu: Senhor, dá a paz à igreja e não permitas tantas desgraças. E querendo dizer mais, ele desapareceu, deixando-me toda aflita e pensativa. Jesus desabafa suas amarguras. Em Luísa: os poucos bons destes tempos serão como Jesus, o cordeiro levado ao matadouro. 14 de setembro de 1900. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha.
e depois de muito esperar, fazia-se ver dentro do meu interior, apoiando-se no meu coração. Ele o cingia com seus braços ao redor e apoiava sua sacratíssima cabeça nele, todo afligido e sério, de modo que impunha silêncio, voltado de costas para o mundo, depois de ter estado um pouco em mudo silêncio, porque o aspecto em que se mostrava não fazia ousar dizer uma palavra. Retirou-se daquela posição e me disse: eu tinha resolvido não derramar, mas as coisas chegaram a tal ponto que, se não derramasse, irromperiam imediatamente tais estrondos que moveriam revoluções e fariam massacres sangrentos. E eu: sim, Senhor, derrama. Este é o meu único desejo, que desabafes sobre mim tua ira e poupe as criaturas. Assim ele derramou um pouco. Depois, como se tivesse se acalmado, acrescentou: minha filha, como um cordeiro fiz-me conduzir ao abate e permaneci mudo diante de quem me sacrificava. Assim será com aqueles poucos bons destes tempos. Isto, no entanto, é o heroísmo da verdadeira virtude. Acrescentou mais uma vez: derramarei, sim, derramarei. Queres tu que derrame um pouco mais? Assim aliviou-me mais. E eu: meu Senhor, nem me pergunte, estou à tua disposição. Podes fazer de mim o que quiseres. Assim, ele derramou de novo e desapareceu, deixando-me sofrendo e contente pelo pensamento de que havia aliviado as dores do meu amado Jesus. Livro do Céu, volume 4. Escrito serva de Deus, Luísa Picarreta.